O outro lado da moeda. Você que nos visita talvez não saiba, mas nós estamos expondo toda a carta de 2 Coríntios, versículo a versículo, e agora chegamos no capítulo 8 de 2 Coríntios, né? Então, nesse trabalho exegético, temos exposto tudo aquilo que Paulo tem trabalhado com a igreja de Corinto e cremos que é a mensagem inspirada de Deus para as nossas vidas ainda hoje. Nós hoje, então, começamos uma série de 3 mensagens, onde nós vamos falar sobre generosidade, onde o assunto será dinheiro, né? E você fique tranquilo, pode soltar, relaxar, ninguém vai pedir para você esvaziar os seus bolsos aqui na frente, nem nada do tipo. Nós vamos apresentar a vocês qual é a visão bíblica, qual é a visão paulina, qual é a visão das cartas de 2 Coríntios, junto com outros elementos e outros princípios que nós vemos em Cristo, em outros textos do Evangelho, para explicar sobre como nós, os cristãos, devemos nos relacionar com essa relação da generosidade e a obra de Deus. Então, o texto que nós vamos seguir é 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 15, e o tema da mensagem de hoje é o privilégio de contribuir. E logo, quando nós lermos o texto, você vai entender por que do título da mensagem. E eu gostaria de começar essa noite com essa frase, essa afirmação do pastor Luiz Saião. Ele diz o seguinte: não contribuímos para sermos abençoados, contribuímos porque fomos abençoados. Eu gostaria que você pensasse sobre essa afirmação. A frase do Saião, ela não é canônica, ou seja, ela não é inspirada por Deus. Ela é uma interpretação dele das Escrituras. E nós vamos trabalhar agora na carta, vamos ler o texto, vamos tirar lições para as nossas vidas, e no final nós vamos voltar a essa mesma frase. E eu gostaria que você, ao final deste culto, saísse daqui com clareza bíblica, não da minha opinião e não da opinião do Saião, sobre esse assunto da contribuição, da generosidade, que é tanto exposto ao longo das cartas, dos evangelhos, dos livros da palavra de Deus. Não contribuímos para sermos abençoados, contribuímos porque fomos abençoados. Você concorda com essa frase? Antes de entrarmos no texto, eu gostaria de destacar aqui 2 grandes erros que nós percebemos dentro do tema e dentro das igrejas. O primeiro deles é não falar sobre o assunto. O que acontece? Algumas igrejas, e a Batista é uma delas, né? A nossa tradição fez isso com a gente, por causa dos escândalos que as igrejas evangélicas da nossa nação e fora dela já criaram em função do assunto dinheiro na igreja. A maioria das igrejas batistas que eu já frequentei quase não fala do assunto dinheiro nos cultos. Se você frequenta a nossa igreja há bastante tempo, você vai perceber que nós costumamos citar o momento de ofertório durante o louvor e depois a gente não fala mais quase nada. Às vezes a gente lê um versículo, faz uma oração. A gente tem todo esse cuidado, porque nós não queremos que ninguém deixe de frequentar a igreja, de ouvir a palavra de Deus, por causa de algum tipo de constrangimento ou chateação em função do tema e do assunto dinheiro. Mas também tem um outro extremo, que um deles é não falar nada, e o outro é distorcer o que a palavra de Deus traz sobre esse assunto. Existem textos que fora de contexto eles viram pretextos para você fazer o que você quiser. Eu gosto muito do filme O Livro de Eli, é um filme bem violento, ele não é um filme essencialmente cristão, assim, no sentido de ter lições bíblicas e expor as escrituras, mas ele é um texto que nos mostra como a palavra de Deus pode ser usada tanto para conduzir pessoas a um relacionamento real com Deus, quanto para manipular pessoas para fazer o que o líder quer que elas façam. E esse cuidado nós precisamos ter como pastores, como líderes da igreja. E por isso da importância de você conhecer as Escrituras Sagradas, para que ninguém venha a te enganar com interpretações distorcidas da palavra de Deus. Você precisa ler, estudar e interpretar as Escrituras junto com os pastores, e não só a partir do que os pastores dizem, porque isso pode virar um problema na sua vida. Então nós não vamos querer como igreja nem evitar o assunto e deixar de falar dele, porque ele está em vários textos na palavra de Deus, e também nós não vamos falar de forma distorcida. Procuraremos tratar o assunto de forma bíblica e clara, para que você tenha conhecimento do assunto. E vamos começar então com o texto da palavra de Deus, capítulo 8, versos 1 ao 7. Eu vou trabalhar em porções, nós vamos até o capítulo 15, até o versículo 15. Então é
uma porção de texto um pouco grande e nós vamos procurar fazer isso estudando em partes desse texto. Paulo diz o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e, depois, a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Primeira parte do texto, então, Paulo trazendo essas questões, e eu quero aqui o ponto 1 a destacar desse texto, é que a generosidade não depende de quanto você possui. Ser ou não ser generoso não está ligado à quantidade de riqueza que alguém tem, mas à postura que essa pessoa tem com o seu relacionamento com as suas riquezas, ou com a sua pobreza. Eu conheço pessoas pobres que são extremamente mesquinhas, avarentas e egoístas, e não enriquecem e continuam pobres, e continuam com essa dificuldade de relacionamento com o dinheiro. Assim como eu conheço pessoas ricas que são extremamente generosas, e eu conheço pessoas pobres que são extremamente generosas, e pessoas ricas que são extremamente mesquinhas e egoístas. A forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro é que vai dizer se ela é uma pessoa mesquinha, egoísta ou não. Não a quantidade que ela tem. A quantidade de dinheiro que uma pessoa tem não torna ela generosa ou permite que ela seja generosa em função da outra. Porque a generosidade não está ligada a quanto você ajuda as pessoas ou com quanto você ajuda as pessoas ou a obra de Deus. Está ligado ao seu coração e qual a sua intenção e a sua motivação em ajudar a obra de Deus e ajudar as pessoas à sua volta. A minha sogra, falecida já, ela sempre foi muito simples, sempre teve muito pouco, se aposentou com salário mínimo, trabalhou de safrista, lá em Santa Cruz tem as fumageiras, que elas pegam o pessoal para trabalhar na safra. Meu sogro sempre teve uma vida muito simples também, concursado da prefeitura no serviço geral lá, trabalhou em obra, e mesmo assim, com toda a simplicidade deles, eles têm 2 casas e uma casa ainda pertinho de um rio. Tudo simples, 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 mas construído aos poucos. E mesmo na sua simplicidade, mesmo na sua escassez de recursos, eles nunca deixaram de ajudar. Já receberam vários parentes para morar temporariamente com eles que estavam passando por dificuldades. Tem uma afilhada nossa que agora é youtuber multimilionária, um dos maiores canais do Brasil. Ela é nossa afilhada, é afilhada da minha sogra, né, que já faleceu no caso a sogra agora, mas a relação continua. E essa menina, quando criança, precisou de doação de leite. E a minha sogra ajudava essa família, os pais dela, a suprirem uma necessidade básica da família, que é alimento. Mesmo tendo muito pouco, ela nunca deixou de compartilhar. A quantidade de dinheiro que ela tinha não limitava ela na sua generosidade, não limitava ela em abençoar as pessoas que necessitavam. Lógico que ela não podia dar uma casa, nem um carro, e nem tirar as pessoas da pobreza, mas o pouco que ela podia fazer, ela fazia. Então o primeiro ponto que eu queria destacar é esse, que a generosidade não está ligada à quantidade de recursos, mas à sua posição, o seu relacionamento com os recursos que Deus te deu. Mesmo pobres, aquele pessoal da Macedônia, eles puderam ser generosos, porque eles mesmo em meio à extrema pobreza, eles contribuíram generosamente. E nós também podemos fazer isso, tendo muito ou tendo pouco. A diferença vai estar na forma como nós relacionamos com as riquezas. Toda ação de generosidade, ela deve ter um objetivo claro. No caso do texto, está muito claro que o objetivo da generosidade deles era a assistência aos santos. Quantas vezes, talvez você, assim como eu, já participou de igrejas onde você não sabia quanto a igreja arrecadava, nem aonde colocava os recursos que arrecadava. Antes eu falei no início do culto que nós estamos iniciando mais uma turma dos primeiros passos para que a pessoa se torne membro. Todo membro dessa igreja tem um grupo chamado Membros da PIB. Nesse grupo nós colocamos os relatórios financeiros. O Gregor é nosso tesoureiro hoje, eleito pelos membros da igreja. E lá ele coloca quanto que entrou total por mês, cada mês, quanto que arrecadamos. A média dá em torno de 35 mil.
a gente arrecada por mês. Quanto saiu a cada mês? Tem mês que sai 37, tem mês que sai 30, tem mês que arrecada um pouco mais por alguma oferta especial que entra. E aonde foi cada um dos recursos? Porque nós passamos tudo por contabilidade e ainda temos pessoas que fiscalizam a nossa contabilidade. Por quê? Porque nós estamos gerenciando o dinheiro de outros, que deve ser usado com zelo para que a obra seja feita. Toda a igreja sabe quanto eu ganho de salário, toda a igreja sabe quanto é o salário do pastor Felipe, quanto se gasta com as famílias pastorais, toda a igreja sabe quanto se gasta com faxina na igreja, quanto se gasta com secretaria na igreja, quanto se gasta com toalha, com papel, com água, com luz, com tudo. Há pouco tempo a igreja aprovou numa assembleia, permitindo que a diretoria fizesse a troca do veículo da igreja. O carro da igreja, um Palio 2007, judiadinho, né? E a gente estava com ele há 2 anos, eu falando, esse carro vai começar a dar problema, está chegando 100 mil quilômetros, eu acho que vocês deveriam pensar em trocar. Eu fiquei 2 anos sinalizando, mas a decisão de troca do carro não é minha, é da diretoria junto com a Assembleia. A diretoria aprovou e nós agora nas férias, durante esse período de recesso, acabamos trocando o carro da igreja. O carro novo da igreja custou um desembolso do caixa da igreja, de um caixa que nós tínhamos de reserva, que fica em torno de 80 mil, desde que eu estou aqui, saiu 45 mil desse caixa. Dos 45 mil, na verdade não saiu 45, saiu 30, porque 15 mil foram ofertados pelos irmãos. Durante a assembleia os irmãos já disseram, eu vou dar tanto, eu vou dar tanto. Cada um voluntariamente. Ninguém foi constrangido, ninguém foi pressionado, ninguém foi ameaçado, ninguém foi manipulado a dar. E aí ficou faltando 30 mil para quitar o valor que saiu do caixa, para a gente repor, porque essa é uma nossa segurança. Como a igreja movimenta em torno de 40 mil mês, ter 80 mil no caixa é 2 meses que não entra nada, acabou o recurso. Uma manutenção que dê na igreja muito cara já esvazia o caixa da igreja. Então a gente está repondo. Essa semana um irmão da igreja ligou, pastor, recebi uma bênção aqui e eu gostaria de ofertar um valor para a igreja. Em que área que está precisando? Eu disse, meu irmão, tu pode falar com o Gregor, ele é o tesoureiro, mas nós estamos tentando repor o valor que saiu do caixa da igreja para a compra do carro. Beleza, pastor, então eu vou ofertar para isso. Eu disse, tudo bem, fala com o Gregor. Depois de um tempo eu vi o comprovante do Pix lá no grupo da diretoria, o Gregor celebrando, irmãos, falta só 25 agora do carro. Recebemos uma oferta de 5 mil reais. Eu nunca pedi, eu nunca fiz nenhum movimento de pressão, de ameaça e nem prometi coisas que a Bíblia não promete para ninguém dessa igreja. As contribuições aqui são voluntárias. Para o carro da igreja eu mesmo desembolsei do meu bolso uma oferta de 5 mil reais, porque eu também uso e também creio que o espaço da igreja e tudo que a gente faz aqui é para a glória do Senhor. Eu tenho o meu salário, se eu quiser comprar tudo em bala e chocolate eu compro, mas eu invisto na vida de pessoas, eu invisto na vida dos seminaristas, eu invisto na obra, eu invisto nas coisas. Eu também sou um ofertante, um dizimista dessa igreja, porque eu acredito nisso tanto quanto eu prego isso. Então, queridos, quando nós abençoamos alguém, nós queremos saber qual é o objetivo. Se você está abençoando essa igreja, dando o seu dízimo, suas ofertas no gasofilácio, é natural que você queira saber aonde está sendo usado e para que está sendo usado. Eu participei de igrejas que quando você perguntava, aonde está sendo usado, pastor? Quanto que nós temos? O pastor entortava a cara para a gente. Está desconfiando, está querendo saber, está querendo, o dinheiro é do Senhor, a gente faz o que precisar, não sei o quê, tu não precisa saber de nada. Isso não é correto. Nós temos um dos nossos valores é transparência. E nós somos transparentes. Eu não tenho vergonha e nem me linde de dizer nada a respeito de finanças nessa igreja. Com a base, nós fazemos a mesma coisa. Nós temos uma ação social, nós recebemos recursos do governo, nós recebemos recursos dos irmãos e nós prestamos contas em relatórios, detalhadamente, de aonde usamos, quanto usamos, para que usamos. Precisamos da nota de saída de cada real que sai do nosso caixa. Nós temos propósitos. Esse ano nós queremos, depois de quitar o valor que saiu do caixa da igreja do carro, nós já queremos investir em reformas. Nós precisamos reformar o templo, nós precisamos melhorar o espaço. Esse ano nós estamos começando um projeto social, Novos Caminhos, que ele começa com recursos lá da Alemanha, que eles vão mandar para nós para sustentar as monitoras durante um período, e esse recurso vai diminuindo a cada ano. Se eu não me engano, em 3 ou 5 anos ele zera. A gente começa com recurso cheio para pagar o salário das monitoras e esse recurso vai diminuindo para que nós assumamos responsavelmente a cada novo ano um pouco mais da corresponsabilidade. Pessoas que nunca viram a gente, que não sabem quem nós somos, lá na Alemanha, por confiar no trabalho sério que a nossa igreja faz, que a nossa convenção faz, há mais de 110 anos aqui no Brasil, eles ofertam generosamente para o outro lado do continente, recursos para abençoar a minha e a tua vida. Essa é a EBM Masa Internacional, uma missão internacional
da Alemanha, que investe missionalmente em missões ao redor do mundo. Então, quando você sabe e tem prestação de contas de onde está indo o recurso, você tem mais tranquilidade, você não é enganado, você não é manipulado, e você sabe o que você está fazendo. Uma das frases que eu ouvi que eu acho terrível, e acho que ela é desastrosa para as igrejas, é assim: é entre eles e Deus, a minha parte eu estou fazendo, eu estou entregando no altar, agora eles que vão se virar com Deus se eles não usar de forma correta. Você tem uma corresponsabilidade, junto com a sua comunidade de fé, de garantir que todo recurso que entre ali seja usado de forma correta, seja usado para o objetivo que foi usado, que para mim o recurso que entra no gasofilaço tem duas formas de ser usado: para a glória de Deus ou para alimento de Satanás. Quando um pastor rouba da igreja, desvia recurso, ou um tesoureiro mal intencionado, ou se usa o recurso de forma displicente, de forma errada, para mim não está sendo usado para a glória de Deus, mas sim para o outro lado. E só tem dois lados, não tem um terceiro ponto. Então, eu e você, como membros, frequentadores dessa igreja, somos corresponsáveis para que todo o recurso que entre aqui seja destinado para que a obra avance, para que a pregação do evangelho aconteça. E é isso que eu espero que nós façamos sempre. A gente tem aqui em Marcos 12:44, né? O texto diz que, contando a história de uma viúva, né? Todos deram do que lhe sobrava, mas essa viúva pobre, ela deu o que possuía para viver. Eu acho interessante nesse texto, no contexto, que Jesus senta na frente, é como se ele estivesse aqui na hora do ofertório, olhando os irmãos dando dinheiro no culto, né? Eu sempre achei estranha essa descrição de Marcos, desse momento, mas a palavra diz isso, que Jesus estava observando os ofertantes, observando quanto davam, como davam. E aí depois ele chama os discípulos para o lado e diz: vocês viram aquela viúva? Uma viúva pobre. E ela deu tudo que ela tinha. Então ela deu muito mais do que qualquer outro, porque ela não deu do que sobrava, mas deu do que lhe faltava. Eu já ouvi algumas vezes, né? Não, pastor, eu estou dando a oferta da viúva pobre, eu não estou dando o que está sobrando, estou cortando a carne, mas eu fui movido por Deus e estou fazendo com alegria. Então usa para a glória de Deus esse recurso. E eu não retenho, porque eu aprendi algo que quando alguém é movido por Deus a fazer algo, eu não devo impedir essa pessoa de fazer. Eu sinalizo, mas tenho certeza, não vai te apertar, não vai te fazer falta, pastor, Deus me moveu, eu vou fazer. Então, Deus te abençoe, vou orar por ti. Não, o meu salário, eu tenho dito isso, né? Ele não aumenta nem R$1 no final do mês. Se entrar 10 mil, 20 mil a mais esse mês, meu salário não vai aumentar R$1. E nem diminuir se caso não entrar o recurso necessário. Nós temos um acordo, meu salário é fixo e eu não tenho acesso à tesouraria. Eu não tenho acesso à conta, eu não tenho acesso à caixa, não movimento conta da igreja, nenhuma. Quem movimenta são os tesoureiros e o presidente. E é assim que nós administramos os recursos nessa igreja, com clareza e com transparência. Por isso que eu tenho tanta tranquilidade de falar desse assunto sem melindre. Indo adiante, dentro dessa mesma ideia, a generosidade ela não precisa ser manipulada nem forçada, né? É interessante que aquele povo, ele suplica insistentemente para participar daquela oferta. É algo que me chama a atenção nesse texto. Eles suplicaram, e suplicar não é pedir, viu? É pedir com muita insistência. Paulo, nós queremos participar da oferta para o pessoal lá. Paulo, deixa a gente participar. O que estava acontecendo no contexto? O profeta Ágabo, em Atos, já tinha declarado que haveria fome, haveria miséria, e a igreja de Jerusalém estava passando muita necessidade. Paulo estava passando nas igrejas onde ele já havia plantado igrejas, recolhendo ofertas para levar até Jerusalém. Não dava para fazer Pix naquela época, nem transferência por conta bancária. Tinha que se pegar as ofertas, muitas vezes em comida, muitas vezes em royalties, eu acho que é assim que se fala, né? Não é royalties, é commodities. Em commodities, né? Que era grãos, e alimentos, e prata e ouro talvez também, né, enfim, moeda corrente, e colocar e transportar aquilo e com segurança até o local. Se você já olhou o filme do Robin Hood, você já viu o pessoal roubando no meio do mato, enquanto o pessoal carrega e transporta essas coisas. Então era toda uma logística para conseguir recolher as ofertas e levar para Jerusalém, para chegar nos pobres de lá, porque eles estavam passando necessidade. Esse era o objetivo dessa oferta que eles estavam fazendo, e o povo queria muito participar. A generosidade, ela é precedida pela entrega de nossas vidas a Deus. Paulo diz ali que primeiramente eles se entregaram ao Senhor, para depois a nós. A generosidade é uma coisa que é o cristão que tem no seu coração fazer, é o Espírito Santo que move. Depois nós vamos ver o que moveu Jesus e o que deve mover a nossa vida quando nós nos entregamos, quando nós fazemos algo dessa forma. É abrir mão, é algo que é maior, não é natural, é sobrenatural. Ninguém dá naturalmente coisas para as outras pessoas esvaziando-se, né, retendo
algo que poderia dar para a sua família, para o seu filho, algo que poderia garantir uma aposentadoria mais tranquila, sei lá eu, investimento, né? Não é natural você pegar recursos e ter no seu coração um mover de Deus para ser generoso com outra pessoa, dando para quem você não conhece, ou para quem você conhece que você vê que está passando algum tipo de dificuldade. Por isso que primeiramente precisa haver uma obra espiritual no coração da pessoa, para que aquilo se torne algo que seja não natural, mas sobrenatural e de uma forma espiritual aconteça na tua vida. A generosidade, ela acompanha a vida espiritual plena e é um dos dons. Aqui Paulo diz que ele se destacava em tudo, na palavra, no conhecimento e tal, na fé. E destaquem-se também no privilégio de contribuir. Quando a gente olha para Romanos 12:8, Paulo tem uma lista de dons lá, e um dos dons ele diz, se é contribuir, que contribua generosamente. É um dom espiritual, é algo que o Espírito Santo gera no coração da igreja. A igreja desde sempre viveu a partir de contribuições voluntárias das pessoas que se reúnem voluntariamente e querem que aquele trabalho avance e por isso contribuem com seu tempo, com seus recursos e com suas energias para que aquela obra flua, aconteça e que Deus use tudo isso para a glória dele. Quando fala em contribuir generosamente, é uma expressão que se dá a ideia de que é sem calcular e livre de egoísmo. Generosamente. Algo que o Espírito Santo move no coração. E aí uma pergunta, né, que esse texto me gera essa curiosidade. Com que frequência nós ouvimos na igreja os cristãos suplicando para que a igreja realize algum tipo de oferta ou insistindo para participarem de algum projeto que envolva recursos financeiros e que não os levará a nenhum tipo de enriquecimento? Porque assim, se eu disser aqui e usar a palavra para distorcer e dizer assim, irmão, você que der 100, Deus vai te dar 3.000. Você que der 500, Deus vai te dar 5.000. E nós vamos fazer uma oferta. E nós vamos levantar, semana que vem, prepara a tua oferta alçada, prepara o teu melhor para o Senhor, venha, e Deus vai multiplicar 30, 60, 100 vezes na tua vida de tudo que você dá. Aí vai ter um monte de gente motivada em vir trazer. Porque o objetivo deles, o foco, não está em abençoar a obra, está em ficar rico rápido. O nome disso é manipulação, é distorcer texto bíblico para prometer uma coisa que o Senhor nunca prometeu. Sabe quem que fica de ruim na história? Deus. Porque no final de toda essa manipulação, Deus não dá os 3.000, não dá os 5.000 para ninguém, não dá os 100.000 para ninguém, e aí Deus não existe. Eu tenho um tio meu que participou da Fogueira Santa, né, numa igreja que existe no Brasil há alguns anos. Foi o meu primeiro contato com a igreja evangélica que não era luterana, que não era tradicional. Eu cheguei lá, o meu tio tinha vendido tudo que ele tinha em casa, vendido a moto dele, feito um rancho para passar o mês, pegou todo o salário dele, e ele estava lá com 12 outros homens, sentado numa mesa especial, no altar da igreja, os pastores lá orando. Naquele dia entraram assaltantes na igreja. Tinham umas capas de travesseiro ungida que eles iam dar, meio negociar lá no final do culto. E o pessoal pegou aquelas capas de travesseiro, encheu de coisa dos irmãos, assaltou as pessoas, até tiro deu dentro da igreja. Tinha gente pulando embaixo dos bancos, gente voando para dentro das salas, dos ministérios infantis. Foi o caos. Roubaram a igreja, provavelmente pessoas machucadas por esse tipo de manipulação. E no final das contas, o meu tio nunca recebeu a promessa que ele recebeu, de que ele ia enriquecer, de que ele ia ficar muito mais rico. E meu tio até hoje odeia igrejas evangélicas, odeia o cristianismo e odeia tudo que o cristianismo representa, porque ele foi manipulado, enganado por pastores, pessoas que se consideram pastores, em uma igreja que pegou a palavra e distorceu. E na verdade o gatilho para isso é o mesmo gatilho que leva as pessoas a apostar no bet, a fazer apostas, sei lá, em qualquer coisa, naquelas roletas de parque de diversão, a jogar no bicho, a fazer uma fezinha no... Como é que chama aquele negócio que sorteia no final do ano? Ah, vocês estão jogando, né? Não, brincadeira. Na Mega Sena. Eu sou da época do Totobola e Papatudo, né? Mas já acabou essas coisas aí. Eu via alguma propaganda disso quando eu era adolescente ou júnior. A mesma coisa que leva essas pessoas a apostarem é a coisa que leva essas pessoas a darem tantos recursos nas igrejas. O nome dessa coisa é ganância. As pessoas querem um jeito fácil de ficar ricas, e por isso que elas são enganadas. Até hoje tem gente que cai no conto do bilhete nas ruas. Ai, pois é, mas eu queria trocar, mas eu não consigo. Então assim, ó, tu me dá 1.000 aqui, que daí tu pode levar o bilhete, troca lá e pega os 5.000. E daí sempre tem um outro que passa e finge que quer interesse. Ah, não, então eu negocio contigo. Não, eu vou primeiro, eu pego. E coloca esse gatilho mental nas pessoas, e essa manipulação rola, e as pessoas, por ganância, botam R$1.000 na conta de um bandido. Perdem dinheiro o tempo todo. Essa mesma ganância
que leva as pessoas a isso, leva as pessoas a negociarem com Deus. Deus, eu vou te dar tanto, tem que me dar tanto. Deus, eu vou fazer isso, daí tu me faz isso. Não é desse jeito que funciona. Deve ser feito com amor, com alegria. Nós vamos passar 2 Coríntios, vamos chegar mais para frente e Deus vai falar através da vida do apóstolo, que Deus ama aquele que dá e dá com alegria. Capítulo 9, é o próximo capítulo, que a Manta citou hoje durante o louvor. Que Deus nos ajude para que a gente não faça nada pela motivação errada. Indo adiante no texto, 2 Coríntios 8, vai dizer: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Paulo não está mandando eles dar dinheiro. Paulo não está mandando eles ofertar, mas está verificando a sinceridade. E vocês vão ver que eles haviam se comprometido e não estavam cumprindo com o que eles falaram que iam fazer. Comparando-os com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Segundo ponto que eu queria destacar é esse. A generosidade, ela pode ser verificada pela motivação das ações, o que nos motiva para ser generoso. Ela não é verificada por obediência a ordens, mas por um coração cheio de amor e com desejo de contribuir. Paulo diz, em 1 Coríntios, uma carta que a gente já estudou aqui: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. A motivação em fazer algo de bom para alguém é muito importante, porque você pode ser motivado por motivos bem egoístas. Você pode ser motivado por esses holofotes, e aí você vai lá e doa e tira uma selfie doando, para aparecer, Eu vi um memezinho esses tempos de um carinha que chegou para receber uma cesta básica, o cara foi tirar foto, daí o cara estava meio mal arrumado, e o outro estava entregando a cesta, só um pouquinho, ele entra para dentro de casa, bota uma gravatinha, bota uma roupa social, sai para a rua, e fica melhor que o outro que estava doando, e aparece na foto assim, e daí não dá para saber quem é que está recebendo, quem é que está dando a sacola, na selfie do cara. Muitas pessoas doam, ajudam para alívio de consciência, por questão de karma, algum tipo de princípio espiritual que aprendeu em algum lugar, para receber mais de Deus, coisas boas de Deus. Quando a motivação é negócio, troca, ela está errada. A nossa motivação em dar deve ser, sinceramente, ajudar. Se você, como pai, ajudar o seu filho, esperando que um dia ele lhe devolva toda a sua ajuda, você vai sofrer e um dia vai jogar na cara dele: fiz tudo isso e agora você está retribuindo assim. E a tua relação com ele vai se quebrar. Se você fez para ganhar de volta, não precisava ter feito nada. Meu pai já é falecido, meu pai era alcoólatra, e muitas vezes meu pai cobrou coisas que ele nos dava. E ele dava muito pouco. E o pouco que dava, ele jogava na nossa cara querendo cobrar, principalmente quando estava alcoolizado. E isso é terrível. Quando você faz as coisas com a motivação errada, você espera algo em troca e você vai frustrar. Você pode esperar algo em troca de Deus e se frustrar, você pode esperar algo em troca do outro e se frustrar. Quando você dê, a palavra de Deus diz, inclusive, quando você emprestar, não espere receber de volta. Dê, empreste, sabendo que possivelmente você pode não receber aquele recurso de volta. Só que é muito desafiador a pessoa que pega emprestado e ter a cara de pau de nunca mais devolver e nem falar nada para te devolver nunca, Isso também é manipulação. A generosidade, ela tem que ser fruto de amor. Eu quero ajudar. Eu vim de igreja onde as pessoas eram orientadas a andar com a melhor roupa, vim de terno, gravata na igreja, mesmo não tendo não tendo nada na vida, elas tinham que comprar pelo menos uma fatiota para ir no culto. E muito daquilo era para ostentar uma vida que não se tinha. E o pastor às vezes citava que, olha como a nossa igreja está sendo abençoada, os irmãos estão de carro, os bens materiais eram as coisas que eram valorizadas naquele contexto. Quando as pessoas iam dar oferta, o pastor dizia: eu quero 5 pessoas, Deus está me mostrando aqui 12 pessoas que vão dar R$500, sobe aqui agora, 12 pessoas que vão dar R$500, sobe aqui. E aí ficava, sobe aqui, cultos de 3 horas, 2 horas e meia pedindo dinheiro. E as pessoas subiam no altar, e aí às vezes não chegava nos 12, e eu me lembro até hoje da frase do pastor no final: eu acho que Deus mentiu, porque ele me falou que eram 12, e só tinha 8 ali na frente. Aí quem vai dar 200 fica aqui na frente, quem vai dar 100 fica em pé lá, quem não vai dar nada fica sentado. Acepção de pessoas. Quem é dizimista, faz a fila aqui que nós vamos ungir a tua mão direita. E botava óleo na mão de todo mundo, sinal da bênção, da prosperidade. Quem não é dizimista,
não vem, não vai receber unção. Acepção de pessoas. Aí eu troquei e fui para a Batista por causa de uma série de problemas com esse tipo de culto. Cheguei na Batista, os irmãos ricos da igreja usando gola polo, sapatinho e tênis normal. Não que eu seja rico, tá? Mas estava tipo eu, assim, mulambim. Nós precisava de recursos para abençoar algum jovem, alguém que precisava de necessidade, o irmão chegava de canto e dizia, ó, eu vou ajudar, mas eu não quero que cita meu nome, tá? Quanto que ele precisa? Tanto. Pode, eu vou fazer, para quem que eu faço Pix? Ó, vou fazer para ti, tu repassa, mas não diz que fui eu. As pessoas não queriam o palco, não queriam a parte da frente, não queriam ficar em pé, não queriam luz, não queriam holofote. Elas queriam só ajudar. E essa era a igreja que diziam que não tinha o Espírito Santo, porque lá ninguém cai, ninguém grita em língua, não rodopia, não gira. Na outra igreja que tinha o Espírito Santo, as pessoas tinham que ter evidência, tinham que mostrar, tinham que aparecer. E eu não estou dizendo que todos são assim. Eu me converti verdadeiramente nessa igreja, tive um encontro real com Jesus. Só não consegui permanecer lá porque eu li a Bíblia uma coisa, eu olhava o contexto quando o pastor lia o texto, e eu não conseguia crer e não conseguia concordar com a aplicação do texto no contexto que ele tirava. E aí eu começava a me incomodar. Isso me fez migrar. E hoje estou aqui ensinando sobre finanças para vocês à luz das Escrituras Sagradas. Eu quero que vocês façam a mesma coisa que eu fiz quando eu era membro daquela igreja. Que vocês leiam os contextos desse texto. Vai ficar gravado no YouTube. Olha com calma na tua casa. Reolhe o vídeo. Pega os textos. Lê os contextos. E se você tiver uma interpretação diferente da minha, por favor, venha conversar comigo. E me traga a luz e me ilumine com conhecimento para que eu jamais pregue algo que o Senhor não disse nas Escrituras Sagradas. Você tem esse dever. O Espírito Santo que me ungiu, que me encheu, ele encheu você também. Você também tem discernimento espiritual se você foi transformado por ele. E você pode sim ler e interpretar as Escrituras Sagradas e me ajudar. E ajudar o teu líder e ajudar todas as pessoas. Queridos, nós precisamos contribuir de dentro para fora. Não por aparência, não para receber nada em troca. O Russell Shedd, um homem de Deus que já faleceu, ele diz o seguinte: a oferta de Cristo. O Paulo cita ali Cristo como nosso modelo. Cristo é o modelo de toda e qualquer oferta e de tudo que a gente faz como cristãos. Cristão significa pequeno Cristo, né? Nós somos pequenos Cristos, precisamos imitar a Cristo e as pessoas precisam ver cópias de Jesus em nós. Já tem o movimento de Jesuscópio, que eu achei fantástica a ideia do Douglas Gonçalves com esse título. A origem da oferta de Jesus Cristo, que nos trouxe salvação e redenção, é a graça. O que é graça? Misericórdia de Deus dada a quem não merece. Quando você fica escolhendo para quem você vai ser generoso, querendo saber se a pessoa merece ou não, se a igreja merece ou não, você tem que tomar cuidado com isso, porque a oferta precisa ser gerada a partir da graça. Mas lógico que você também não pode ser ignorante ou não levar nada em conta. Qualidade. A qualidade da oferta de Cristo é o esvaziamento da riqueza infinita para a pobreza completa. Jesus era rico em todas as coisas. Você pode ler Filipenses 2 e ver a descrição das riquezas que Cristo abriu mão para viver entre nós como homem. A motivação de Cristo para fazer isso é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Jesus amou a nós todos até o final, até a sua morte e morte de cruz. Uma morte humilhante e torturosa, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A motivação de Cristo em se esvaziar, em se ofertar a nós foi o amor. E o resultado é a troca de nossa miséria total pela sua riqueza celestial. Eu abri o culto lendo Mateus 6, que fala sobre juntar tesouro nos céus, onde traça e ouro não corrói. Aqui em Romanos 8,17, Paulo descreve que se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Junto com Cristo nós herdamos todas as bênçãos celestiais, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A vida do cristão naturalmente vai ter dificuldades. E eu digo isso e repito, se você não está tendo nenhum tipo de dificuldade por ser cristão, você está fazendo isso do jeito errado. O mundo odeia os cristãos. Satanás odeia tudo que vem de Jesus. E eu não sei porquê, mas as pessoas perseguem cristãos ao ponto de matar fora do mundo. Dentro dos trabalhos onde eu trabalhei, só pelo fato de eu ser cristão, havia pessoas que não gostavam de mim. Eu não fazia nada, eu procurava fazer o meu trabalho, mas elas olhavam para mim e causavam mal. Tinha uma pessoa lá em Santa Cruz, num trabalho que eu tive, que me perseguia. Um dia o meu coordenador chegou: o que tu fez para essa mulher? Eu disse: eu não fiz nada. Olha, não pisa fora da linha, porque essa mulher, qualquer coisa que tu faz, ela vem lá na minha sala dizer que tu fez alguma coisa. E eu vou investigar e tu não fez nada. Então assim, eu já estou cansado disso aí. Mas toma cuidado, porque se tu pisar fora, ela vai acabar falando de você para mim, para o diretor, e vai te causar qualquer dano que ela puder. E até hoje, eu não sei porquê.
Se você é cristão, naturalmente, você vai acabar causando dificuldades nos seus relacionamentos. Você não precisa mandar ninguém fazer o que você faz, mas por você não fazer alguma coisa que os outros estão fazendo que você considera pecado, as pessoas não vão gostar de você, vão te tratar mal. Faz parte de ser cristão isso. E aí, esse é o sofrimento que vem junto com ser cristão, que acompanha a nossa vida como cristãos. Ainda dentro desse ponto, que pode ser verificado pela motivação, a graça, como a gente viu ali, é a fonte da motivação. Tanto para Jesus se fazer pobre, quanto para nós escolhermos a alegria maior que é dar do que receber. Eu não tenho mais como ver esse texto de Atos 20, 35 sem lembrar do Izar, né? Um tempo atrás eu contei com detalhes a história, mas no ano passado, acho que foi retrasado, Deus moveu no meu coração a ser generoso com um cara. Eu convidei ele para vir pregar aqui, ele estava indo para São Paulo, e aí eu fui tirar o carro dele da garagem, e Deus falou comigo, esse cara vai se matar com esse carro. Ele tinha um Golzinho 1.0, queixo duro, sem vidro, sem ar, e ele estava migrando de ministério, ele estava indo para ser pastor auxiliar lá em São Paulo, trabalhar na igreja Red, e com muitas dificuldades financeiras, não ia para ganhar mais, ia para ganhar igual ou para menos, e numa cidade que custaria muito mais o custo de vida dele. E quando eu estava tirando o carro dele da minha garagem para poder tirar o carro para vir para a igreja, Deus mexeu com o meu coração, ele vai se matar com esse carro nessas viagens, nessas idas e voltas de São Paulo, que a família dele é de Juí. E aí Deus começou a falar comigo, dá o teu carro para ele. Eu tinha uma X35 2012. E aí eu dei uma risadinha por dentro e fiquei quieto. Vim para o culto, voltei do culto, peguei a manta, saí, fiz uma volta maior antes de chegar em casa e disse, amor, eu estou com um pensamento muito estranho desde manhã. Aí ela, o quê? Eu estou com vontade de dar o nosso carro para o Izar. Ela olhou assim, porque eu sou filho de italiano, né? Italiano, na história, né, diz que eles tinham uma gavetinha na mesa assim, quando chegava a visita, porque eles vieram de uma extrema pobreza, chegava a visita na hora da refeição, eles guardavam a comida na gaveta e fechavam, para não compartilhar a comida. Essa é a cultura italiana. Não estou dizendo que todo italiano é assim, mas eu fui criado numa casa bem econômica, de guardar, de economizar, e tenho isso comigo até hoje. E a Manta sabe que para mim querer dar alguma coisa pequena, já é uma coisa sobrenatural lá em casa. Para dar um carro, ela disse, só pode ser de Deus esse negócio, porque não pode ser natural. Daí ela disse, ora. E aí é legal ter esposa crente nessa hora. Ora, se Deus te mover a dar, dá. O resumo dessa história é que o Izar saiu daqui de X35. Deus me moveu a dar uma coisa que eu jamais imaginava fazer. Ninguém fez apelo, ninguém manipulou, como já fizeram em igrejas, a chave do carro, blá, blá, blá. Não. Foi porque eu peguei o carro dele, tirando da garagem, e Deus moveu no meu coração. Ele vai se matar com esse carro. Dá o teu carro para ele. Amor. O que eu tive foi compaixão por ele. Ele é maior do que eu, a esposa dele é maior que eu, ele tinha uma filhinha, e eu fiquei imaginando ele com aquele corpo todo naquele carro, que para mim, quando eu sentei, os bancos espetavam o ferro nas minhas costas. Se eu for olhar, se ele estiver olhando essa mensagem um dia, o Izar é bem mais indisciplinado que eu, administrativamente falando. Ele não é econômico, ele não organiza a vida financeira dele, não tem recurso guardado. Quando eu perguntei para ele, cara, e como é que estão os caixinhas, as coisas? Não, eu tenho uns dinheiro guardado, como é que está? Aqui, ó, essa câmera, esse pedestal, ele trabalhava com mídia e gravava casamento. Esse era o recurso que ele tinha, os investimentos da vida dele estavam ali, na sacola dele, junto com ele, onde ele ia. Quando Deus move o coração da gente para fazer algo, a gente faz e faz com alegria, e faz com a motivação certa. Não para receber algo em troca. E aí eu lembro, por que eu lembro disso? Porque daí quando eu falei para ele, cara, eu não sei, eu nunca fiz isso, é uma coisa muito estranha para mim, mas que Deus te abençoe, espero que o carro seja útil. Ele disse, cara, tu nunca leu? Está escrito, melhor é dar do que receber, é muito mais alegria em dar do que receber. Olha como eu estou feliz. Ele disse para mim, é claro que tem muito mais alegria em dar do que receber, olha como eu estou feliz. Eu disse, né? Deu uma risada assim. E aí ele foi. Queridos, se você for movido por Deus a fazer algo, faça. Naquela igreja que eu contei para vocês, uma vez Deus me moveu a dar uma oferta bem alta, com o objetivo de ser tratado por Deus, para que, a partir dali, se Deus não fizesse o que ele estava dizendo, eu pudesse ter autoridade, como eu tenho hoje, para falar com propriedade de que Deus não multiplica 30, 60 e 100 por 1, conforme eles usavam aqueles textos para distorcer na Bíblia. E o meu acordo com Deus foi o seguinte, eu vou dar essa oferta, e eu vou esperar um mês, Senhor. Se o Senhor multiplicar 30, 60 e 100 na minha vida, eu vou virar um desses missionários, que eu chamo de mercenário hoje, e vou em todas as igrejas aí falar que o Senhor prospera a vida e desafiar o pessoal a dar. Agora, se o Senhor não fizer, eu vou começar a ir contra, todas as vezes que eu ouvi falar sobre isso, eu vou pregar contra em todo lugar que eu for e vou ensinar as pessoas que o Senhor não faz esse tipo de coisa. E é o que eu faço até hoje.
E eu comecei a ter dificuldade com o meu pastor lá na época por causa disso, porque eu me posicionei. Eu disse, eu fiz um acordo com Deus, eu fiz um voto com Deus. Se o senhor quiser que Deus mude o meu coração, o senhor ora, porque eu já tenho convicção do que Deus me disse. E o senhor vai ter que pedir para ele fazer isso de forma sobrenatural, assim como ele fez para mim ter essa convicção hoje. E é assim que eu me posiciono até hoje. Você precisa ter as tuas convicções baseadas nas tuas experiências com Deus e na palavra de Deus. O Wiersbe, um teólogo também já falecido, escritor, os pastores usam muito os seus comentários para estudar textos difíceis. Ele diz o seguinte: a oferta pela graça é uma questão de fé. Obedecemos a Deus e cremos que Ele suprirá nossas necessidades enquanto ajudamos a suprir a necessidade dos outros. Quando você compartilha o que você tem, você confia que Deus não vai deixar faltar o que você precisa. E isso é fé. É assim que o cristão deve se mover. Comparando Maria e Judas, né? A gente tem um texto da palavra de Deus, João 12, se eu não me falha a memória, onde descreve que Jesus estava chegando na casa de Lázaro, aquele que ele ressuscitou, que morreu, e tinha Marta e Maria, as irmãs dele. Marta estava lá ocupada com as coisas dela, e Maria vai aos pés de Jesus, quebra um vaso, um vaso de perfume caríssimo, de nardo puro, e derrama aos pés de Jesus. E unge ele. E o texto diz que já estava preparando ele para a morte, porque depois de 6 dias seria a Páscoa, que é quando ele é morto, né? E aí Judas, que era o tesoureiro, padroeiro dos tesoureiros, né? Judas, brincadeira. O Judas olha para aquela situação e diz assim, poxa, ele era gaúcho, né? Bate, ele diz assim. Ele diz, com o valor desse perfume, nós poderíamos juntar e ajudar os pobres. Custa 300 denários esse perfume. O que é 300 denários? O salário de 1 ano de um trabalhador braçal. Pega um salário mínimo e multiplica por 12, seria mais ou menos isso. E aí Judas fala isso, mas o texto complementa, diz assim, Judas, na verdade, não estava interessado em ajudar os pobres. Ele queria, na verdade, era o dinheiro, porque ele costumava colocar a mão na caixa da coleta. O que Judas queria era tirar a parte dele, depois que o perfume fosse vendido, antes de chegar nos pobres, ele ia guardar a parte dele, do valor. Aparentemente, o argumento de Judas era maravilhoso, era puro, era sincero. Mas na intenção do coração que Deus vê, ele queria era tirar vantagem. Muitas vezes, líderes de igreja e até nós, como membros, como pessoas, agimos em áreas da vida querendo tirar algum tipo de vantagem. A intenção do coração é vista dessa forma. Talvez as pessoas não vejam, demorem para ver, mas Deus sabe o que te motiva em fazer cada uma das coisas que você faz. E é importante você se autoavaliar e saber o que tem te motivado. Seja em ajudar as pessoas, seja em não ajudar as pessoas. Seja em contribuir com aquilo que a igreja está fazendo, seja em não contribuir com o que a igreja está fazendo. Se você fizer um raciocínio lógico, é natural. Tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente usa, custa. Câmera, data show, luz, ar-condicionado, banco, limpeza, pastores, tudo custa. É natural que alguém sustente isso. E o governo não dá sustento para sustentar a igreja. Não vem do governo. Vem das pessoas que aqui se envolvem. E de forma liberal e natural. Se Deus te mover a ajudar isso, faça isso com alegria, mas não faça por constrangimento, não faça por negócio, por ganância, porque Deus ama aquele que dá e dá com alegria. E eu estou falando de oferta. Hoje o tema não é dízimo. Dízimo a gente vai deixar para outro dia, quando o texto chegar lá. Indo adiante, versos 10 ao 12, este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que você tem e não de acordo com o que não tem. A generosidade deve ser proporcional. Esse aqui é o Fibonacci, para quem não conhece, né? É uma equação matemática que traz a ideia de proporcionalidade. A palavra empenhada, ela deve ser honrada. Eu lembro, quando eu li esse texto, eu lembrei na hora de quando a gente fez o compromisso de trazer o pastor Felipe. A gente trouxe o assunto para a Assembleia da Igreja, e eu perguntei para os irmãos, nós queremos um segundo pastor, a igreja está precisando para a área da juventude, e assim, nós temos só esse valor aqui no caixa que a gente consegue desprender para pagar o salário e o sustento do pastor. Nós gostaríamos de levantar uma oferta que vocês se comprometam por 1 ano com um valor específico. O que vocês quiserem, e se não quiser ou não puder, não tem problema. Coloquem num papel anônimo e tragam à frente para a gente ter uma ideia se a gente vai conseguir sustentar, né, cumprir com os nossos compromissos com o pastor. Todos trouxeram os valores à frente, no papel anônimo, a gente olhou e a soma daqueles valores dava para pagar o salário do pastor Felipe para poder trazer ele e a Jéssica com o seu filho, na época um só.
E a gente assumiu esse compromisso e fez o convite para eles virem. Ao longo do caminho, eu tenho certeza que teve gente que botou ali, eu vou ajudar com R$200. E teve uma dificuldade financeira e acabou ajudando com menos, ou nem conseguiu ajudar com os R$200. Mas teve gente que botou que ia ajudar com 100 e teve uma melhoria financeira e começou a ajudar com 200 ou 300. O que não poderia acontecer é o pessoal se comprometer e depois não realizar. O que os coríntios estavam fazendo é isso. Eles se comprometeram um ano antes, nós vamos ajudar na coleta, nós vamos ajudar na coleta, nós propomos que seja assim, e daí na hora de fazer, eles não estavam fazendo aquilo que eles mesmos propuseram. Nós precisamos fazer aquilo que nós empenhamos a palavra que nós vamos fazer. A generosidade deve ser de acordo com os bens que cada um possui, e de acordo com o que se tem e não com o que não temos. Eu vi gente chorar já nessas igrejas que eu participei, porque não tinha R$5 para dar de oferta. Coração da pessoa triste. Eu vi gente pedir dinheiro emprestado. Eu vi gente que pegava dinheiro emprestado várias vezes nas ofertas, porque a promessa era que Deus ia multiplicar, né? Então o irmãozinho ia lá e pedia dinheiro para o outro emprestado, para ofertar, e nunca tinha para devolver, porque já estava numa miséria e entrava numa miséria pior ainda. As pessoas se endividam nessas igrejas por causa dessas manipulações, com promessas que Deus não vai cumprir. Tem processos e processos contra igrejas que manipularam as pessoas a dar dinheiro, e as pessoas entram na justiça para tentar reaver os recursos. É uma vergonha o que as igrejas evangélicas estão vivendo hoje, no Brasil e no mundo, com relação a esse tipo de manipulação. Mas também é uma vergonha que às vezes pessoas muito pobres deem mais do que pessoas muito ricas. A oferta e a generosidade ela deve ser proporcional. Se Deus tivesse colocado ali, todos devem dar R$100, que não seria R$100, né? Por mês para contribuir para que a obra não pare. Não seria justo. Porque por irmãozinho que ganha R$1.200 por mês, R$1.500 por mês, R$100 pesa no final do mês. Mas para o irmãozinho que ganha 10, 15, 20 mil por mês, R$100 é um troco no final do mês. Então, toda a ordem de contribuição que você encontrar na Bíblia, você vai ver que ela quase 100% é proporcional aos bens e aos recursos que a pessoa tem. E por isso, é justa quando é feita dessa forma. O Wiersbe ainda diz assim, Deus não vê a porção, mas sim a proporção. Se podíamos dar mais e não fizemos, Deus sabe. Se desejávamos dar mais e não tínhamos como, Deus também sabe. Quando contribuímos voluntária e alegremente, de acordo com o que temos, ofertamos pela graça. O Hernandes Dias Lopes, ele fala que a contribuição deve ser segundo a prosperidade, baseado em 1 Coríntios 16, 2, e segundo as propriedades, conforme a gente viu nesse texto. Não dá liberalmente quem não oferta proporcionalmente. Não dá com alegria quem não dá proporcionalmente. A proporção é a prova da sinceridade. Uma condição depende da outra. Esses homens, para quem não conhece, são teólogos, líderes. Esse aqui está vivo ainda. Um grande pregador, um grande pastor, um grande teólogo, escritor de vários livros teológicos. Indo para o final do texto, a palavra de Deus diz o seguinte: nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a sua necessidade. Então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Essa referência é do maná do deserto, lá em Êxodo, quando Deus fez cair do céu a comida deles e disse, recolham para um dia. E aí tinha famílias que tinham 10 pessoas. Quando olhar, cada um era para recolher um jarro, são 10 jarros naquela casa. Tinha famílias que tinha 3 pessoas. Naquela casa, recolhia-se 3 jarros. Se você olhar, quem recolheu muito, não tinha demais. E quem recolheu pouco, não faltou. Todos recolheram o que era necessário e ninguém teve de mais nem de menos. E sempre tem os espertinhos, né? Nesse contexto, teve aqueles que Deus diz, não guardem para outro dia. Peguem um jarro, comam tudo. Teve gente que encheu 2. E no outro dia estava podre a comida. Todos os dias de manhã, Deus proporcionava o maná. Quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O sustento do Senhor é diário na tua vida. Você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Você não precisa andar preocupado. Você não precisa ter recursos para o resto da tua vida hoje. Vai devagarinho. Basta cada dia o seu próprio mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Confie no Senhor. E viva e desfrute do sustento diário dele para a tua vida. Por último, a generosidade deve ser praticada com justiça, com igualdade, é o que o texto nos diz. Quando temos condições de contribuir, devemos fazer isso, pois quando não tivermos, outros terão para suprir nossas necessidades.
Eu creio que se um dia eu estiver em necessidade, pessoas vão me ajudar, assim como eu ajudo elas hoje. E essa é a vida do cristão, a igualdade. A igreja de Jerusalém estava precisando de recursos. Paulo está levantando uma oferta para lá. Paulo usa o argumento de que os judeus compartilharam das bênçãos espirituais com os gentios, com os que não eram judeus. E agora eles estavam compensando essa partilha. Esse é o argumento paulino em Romanos, se não me falha a memória. Nós também, em algum momento, vamos precisar de ajuda. E em algum momento vamos poder ajudar. Graças a Deus, se você está no momento de ajudar o outro. Não negue ajuda a quem precisa. E se um dia você precisar e passar necessidade, também não seja orgulhoso para não pedir ajuda. Porque é importante que você sinalize. A contribuição deve ser realizada com igualdade, não na mesma quantidade, mas que ninguém fique em dificuldade após contribuir. Não é para que você entre em miséria, passe fome, para que outros tenham, mas que você possa contribuir na proporcionalidade de forma justa. Mateus 5:24, esse é um texto que eu não sei se eu vi em alguma vez que os pastores que eu ouvi pregando sobre dinheiro falaram sobre esse texto, e eu gosto muito dele. Mateus 5:24 diz o seguinte: se você for fazer a tua oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, vai te reconcilia com ele e depois volta e completa a tua oferta. É isso que diz, vá primeiro reconciliar-se com o teu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. E aí o texto diz na sequência, porque se você não cumprir ali, vão te levar ao juiz, e o juiz vai te colocar na cadeia e você não sair de lá enquanto não pagar tudo o que você deve. É uma vergonha que as lojas, as empresas de irmãos, quando pegam a lista dos que são devedores, são os próprios irmãos da igreja que frequentam a igreja que estão devendo lá. Quando você vai, às vezes, no meio secular, uma pessoa que convive com outro cristão, empresário, e diz assim: pô, os crentes aí que nem tu são os que mais devem aqui, olha aqui, ó, todos os adimplentes são tudo crente. Os inadimplentes, não os adimplentes, obrigado, ó, a irmã que já estava me olhando. Os inadimplentes são tudo crente aqui, ó, tudo dessas igrejas aí que vocês vão. É uma vergonha. A Bíblia diz, não adianta você ficar dando ofertas generosas no culto e dever na praça. E não ser justo, e não cumprir com os seus compromissos nas lojas, nos lugares que você fez dívida, para os irmãos que você pediu emprestado, ou para as pessoas lá fora. Você precisa ser justo. A Bíblia te pede para fazer isso. Não sou eu. Depois você olha o texto no contexto, pega cada um deles, estuda eles, e tira lições para a tua vida. Às vezes, o problema da maioria dos cristãos não é a quantidade de dinheiro que eles têm, é a forma como eles se relacionam com o dinheiro. Porque eles querem ter coisas que eles não precisam, se endividam para comprar coisas que eles não necessitam e não têm como pagar. E depois que estão endividados, não conseguem nem ajudar a igreja local, nem ajudar o irmão que precisa, nem o seu familiar, e ainda pelo contrário, precisam de ajuda para sair das dívidas que eles mesmos se enfiaram, porque não souberam administrar corretamente seus bens. Porque a ganância do coração, o desejo que permeia esse mundo de enriquecimento, de aparecer, de ficar bem na foto, de tirar foto em lugar lindo e não sei o que, quando não tem dinheiro para viajar. Se você não tem dinheiro para comer fora, num restaurante chique, bota a mesa para fora de casa, faz um miojão turbinado, senta com a esposa e come lá. Isso já tem que ser suficiente, porque a presença da tua esposa ou do teu marido com você é que é o objetivo. Não é o lugar que você vai, é com quem você está. Não deixe que a sociedade, as coisas que o mundo faz, te ludibriem, te enganem, te turvem o entendimento, para que você deseje coisas que você não precisa. Porque assim você vai ter para ajudar quem necessita, vai ter para tudo que você precisa, e vai viver os princípios e as bênçãos de Deus na tua vida. E a semente, ao que semeia, jamais deixará de ter. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor supre a semente ao que semeia. A gente vai passar por esse texto nos próximos domingos. O Senhor é quem supre na vida da pessoa generosa os recursos para que ele possa continuar abençoando a obra. Mas não é que você vai começar a abençoar para ficar rico para ter como abençoar. Naturalmente, pela intenção do teu coração, o Senhor que te conhece, Ele vai suprir tudo o que você precisa para que você continue de forma generosa, abençoando não só o reino de Deus, mas os pobres e as pessoas que precisam. É isso que tem na essência da palavra de Deus. O Andrew Murray traz aqui que o homem é julgado pelo seu dinheiro tanto no reino deste mundo quanto no reino dos céus. O mundo pergunta, quanto esse indivíduo possui? Vocês convivem com isso o tempo todo lá fora. Mas Cristo pergunta, como esse homem usa o que tem? O mundo pensa sobre tudo em ganhar dinheiro, mas Cristo, na forma de dá-lo, e quando um homem dá, o mundo ainda pergunta quanto dá. Cristo pergunta como dá.
O mundo leva em conta o dinheiro e sua quantidade. Cristo leva em conta o homem e seus motivos. Nós perguntamos quanto o indivíduo dá. Cristo pergunta quanto lhe resta. Nós olhamos a oferta. Cristo pergunta se a oferta foi um sacrifício. Cristo não olha para o que você deu, mas para o que você reteve. E por que reteve? E por que deu? Ele não se importa com o teu bolso, ele se importa com o teu coração. Esse é o resumo do assunto de generosidade da Bíblia. Quando a gente olha para dinheiro, ele é colocado ao lado de Mamon. Mamon é um deus pagão. Não dá para servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Como você tem se relacionado com o dinheiro? O mesmo Andrew Murray diz que há mais generosidade nos pobres do que nos ricos. Isso porque a ilusão das riquezas ainda não os empederniu, ou seja, não tornou eles insensíveis, duros, e eles aprenderam a confiar em Deus com vistas ao dia de amanhã. Quando você entra na classe alta da sociedade, você vai ver um monte de pessoa que não se sente necessário que dependa de Deus, porque eles compram o que eles precisam, eles vão para onde querem, eles têm dinheiro para comprar o que eles desejam, e Deus fica a tiracolo, terceiro, quarto, quinto plano. Dentro das pessoas humildes, não humildes, das pessoas mais pobres mesmo, porque humildade não tem a ver com quantidade de dinheiro. No contexto das pessoas menos abastadas, a gente encontra muito mais a esperança e a fé. O João Calvino dizia que ele lamentava, o João Calvino é de 1500, ele é contemporâneo de Martim Lutero. Ele dizia que lamentava que os pagãos contribuíam mais aos seus deuses para expressar suas superstições do que os cristãos contribuíam para Cristo para expressar o seu amor. Quando você vai no tarô, no cartomante, na Umbanda, em várias igrejas ou seitas ou grupos religiosos diferentes, você vai ver um monte de gente pagando para receber um monte de coisa, dando um monte de coisa para trocar. A relação lá é de troca. Aquele santo, aquela entidade, exige alguma coisa da pessoa. E as pessoas às vezes dão mais lá do que abençoam na obra de Deus. O Luiz Saião, volto para ele. Depois de tudo isso que você ouviu, ele diz: não contribuímos para sermos abençoados, contribuímos porque fomos abençoados. Será que ele está certo? Eu deixo para você decidir se você deve contribuir porque foi abençoado ou deve contribuir com a motivação de ser abençoado. Mas o que eu desejo é que o Espírito Santo de Deus ilumine o teu coração, te dê discernimento quanto a isso, para que você não tenha na tua vida o dinheiro como um problema ou como um mal, uma coisa que você não quer falar ou que te atrapalha, mas que o dinheiro e você tenham uma relação saudável, e ele no lugar dele, que você use ele e ame as pessoas, e não use as pessoas e ame as coisas. Tem muita gente amando as coisas e usando as pessoas. Que eu e você aprendamos a amar as pessoas e usar as coisas, em nome de Jesus. Você não pode sair daqui sem tomar alguma decisão, então eu tenho algumas perguntas para te fazer. Se você quiser fechar os seus olhos, ouvir minha voz, quiser acompanhar lendo. A primeira delas é: suas contribuições são realizadas a partir de qual motivação? O que move teu coração quando você contribui? Quando você dá uma oferta, quando você ajuda o mendigo na rua? O que move teu coração? Se você estivesse entre os pobres da Macedônia, você teria separado uma oferta de amor para contribuir com a assistência dos santos? Se você estivesse em extrema pobreza, como eles estavam, você teria tirado da sua pobreza algo para ofertar para quem estava passando necessidade? Como tem sido o seu envolvimento no sustento do trabalho local, da igreja onde você está? Você tem se envolvido de forma proporcional e equilibrada, motivado pelo amor em participar? Ou você tem dado uns trocados, o que sobra? Você tem realmente alegria em contribuir? E o que Deus está falando ao seu coração a partir dessa mensagem? O que você vai fazer com isso? Meu desejo é que Deus te abençoe, fale ao teu coração. Não quero que você faça nada com nenhuma outra motivação que não seja o amor por Deus e a vontade de agradar ao Senhor que te salvou, que te transformou, que mudou a tua história, que transformou a tua vida. Esse Jesus nós pregamos. Pregamos dentro do templo, pregamos para as crianças, pregamos para os adolescentes, para os jovens, para os idosos, pregamos a toda a criatura, porque cremos que Ele muda vidas, Ele transforma a história. Ele dividiu a história e continua dividindo histórias em antes e depois dele. A minha divisão de história foi em 2005. Quando foi a tua? Que Deus te abençoe. Senhor Deus, ajuda-nos a nos relacionarmos com os recursos que o Senhor tem nos dado de forma saudável, de forma a te honrar, a te glorificar,
de forma a bendizer e exaltar o Senhor que vive eternamente. Ajuda-nos a termos esse coração amoroso, de contribuição voluntária, generosa. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a contribuirmos proporcionalmente com tudo aquilo que temos recebido de tão boa mão. O Senhor tem nos dado a saúde, discernimento, entendimento, condições de trabalhar, de sustentar, e que o Senhor nos ajude a ser gratos por tudo isso. Que o Senhor nos ajude a nos envolvermos na obra, não só financeiramente, mas também nos comprometendo, servindo, usando o nosso tempo, usando a nossa energia, o nosso conhecimento, os nossos dons e habilidades, para que a obra do Senhor avance, para que o Teu Evangelho seja pregado, para que pessoas sejam edificadas e o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, Pai, enche-nos de Ti, abençoa-nos, e eu peço que abençoe de forma sobrenatural e especial os Teus filhos que têm usado de sua generosidade para contribuir para que a obra do Senhor avance. Que o Senhor multiplique a semente ao que semeia, que o Senhor continue ministrando e abençoando ricamente cada um deles, e que nós possamos nos constranger com o amor que nós vemos na vida dessas pessoas que o Senhor tem enriquecido para enriquecer a muitos. A razão de ter é compartilhar. Que o Senhor nos ajude a olhar para isso e entender isso de forma sobrenatural, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.